Existe uma mentira que a gente acredita quando faz 20 anos, que ainda existe muito tempo, que dá pra ir deixando pra depois. Depois eu estudo, depois eu cuido da saúde, depois eu oro mais, depois eu começo esse projeto, depois eu vou resolver a questão dos meus sonhos. O problema, na verdade, é que a vida não avisa quando esse depois acaba. Porque depois dos 20, essas atitudes começam a fazer parte da sua vida. Porque depois dos 20, algumas atitudes começam a interferir em quem você vai ser com 30 anos. Aos 40, aos 50 e por aí vai. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, eu sou o Bertone, seja muito bem-vindo à sua pausa consciente aqui do YouTube. Quero trazer alguns pontos aqui para vocês que eu, Bertone, aos 20 anos gostaria de ter ouvido. Esses pontos com certeza vão fazer sentido para você quando você começar a olhar a vida que você está vivendo e as coisas que a vida nos pede. E o primeiro ponto desse vídeo é viver esperando a vida começar. Porque chega uma certa idade, para mim começou depois dos 20, que pareceu que eu tinha que esperar a vida começar. Era como se fosse uma fase neutra. Eu não precisava planejar, eu não precisava me preocupar com amanhã, não precisava preocupar com muita coisa. Eu sei que cada um passa por isso em uma determinada fase, em uma determinada idade. Pra mim foi aos 20. Que começa aquela questão de você não se programar para o futuro. Aí vem aquela questão de quando eu ganhar mais, quando eu casar eu faço isso, quando eu emagrecer eu vou fazer isso, quando eu sair dessa fase eu vou começar a fazer isso. A questão é que a vida não começa depois de uma certa idade, ela começa quando você nasce. Hoje mesmo, independente da forma que você está. Se bem, se mal, se esperando ou não esperando, se querendo ou não querendo, a vida já está acontecendo. Depois dos 20, uma coisa que é muito difícil entender é que, e talvez essa seja uma das atitudes mais perigosas para você ter aos 20, é viver como se a vida real estivesse em pré-venda. Esse ponto é muito complicado, porque esperar a vida começar, você entra num limbo de não ter nenhum plano futuro. Eu tenho certeza que você conhece alguém que você olha e fala assim, cara, essa pessoa não sabe o que ela quer daqui 3 meses. Ou melhor, ou talvez pior, essa pessoa pode ser você. Porque enquanto a gente está esperando a vida começar, enquanto a gente está esperando a vida dar um start, ela está acontecendo. Porque o start da nossa vida acontece nela mesmo. Não vai ter uma idade que vai cair uma ficha e você vai começar a pensar, beleza, essa idade eu começo então a pensar naquilo que eu realmente quero. E o quanto antes você começar a olhar para esse lugar, o quanto antes você vai se encontrar. Vai saber quem você é, vai saber aquilo que realmente quer, aquilo que você consegue planejar e fazer. Porque esperar a vida começar é muito triste. Ou então contar com a sorte do que pode acontecer é mais triste ainda. Porque você vai ficar naquele limbo de quando isso acontecer eu vou fazer. Quando então isso der certo, aí sim eu vou fazer. A verdade é que a maioria das vezes, no começo da sua vida, você vai ter que começar a fazer as coisas sem base nenhuma. Vai ter que às vezes começar a aprender inglês, por exemplo, sem base alguma. Sem ninguém ao seu redor falar. Sem ninguém te empurrar e falar assim, faça isso. Viver a vida, viver esperando a vida começar é muito triste. E é muito difícil. Porque um dia a conta chega. Esse é o primeiro ponto dessa lista. Mas antes da gente continuar, eu quero muito que você se inscreva nesse canal. Pelos analíticas, a gente vê que às vezes as pessoas assistem o vídeo e não se inscrevem. Então quero te pedir, porque eu não tenho o costume de pedir, mas eu tô vendo que eu vou ter que começar a fazer isso. Se inscreve nesse canal, me ajuda a continuar criando, me dá motivo e motivação para continuar correndo aqui no YouTube tentando alguma coisa. Então se inscreve, curte esse vídeo e comenta aqui o que você está achando desses vídeos. Então bora pro ponto 2. Ponto 2, eu quis trazer isso porque isso me atrapalhou muito por muito tempo. Que é quando você carrega o passado como identidade. Chega uma fase na sua vida que você vai ter que olhar para tudo que você fez e fazer as pazes com isso. Sendo bom, sendo ruim, sendo péssimo, sendo a melhor coisa, faça as pazes com o seu passado. Tem gente que vive uma frustração gigante pela vida porque perdeu oportunidades que se julgava ser fundamentais para a vida, que julgavam ser as coisas mais importantes, perderam pessoas, perderam coisas, perderam situações, e isso vai gerando uma vida de perda, uma vida que foca apenas no que você perdeu, no que você deixou de ganhar. Isso vai fazendo que o seu passado torne disso uma identidade, torne em você uma identidade. E o problema, na verdade, não é ter passado, é transformar esse passado, essa ferida, em endereço, em algo novo. E não é. Imagine que o passado é como se fosse uma biblioteca, onde você não a visita tanto. Mas quando acontece algo na sua vida e que você já passou, você volta para a biblioteca, abre o livro que você viveu e vê que atitude você tomou. Se você tomou essa e deu errado,
não a tome. Se você tomou outra atitude e deu certo, então você sabe o caminho. Porque na verdade você não é o seu passado. Você não é obrigado. Sim, isso mesmo. Você não é obrigado a viver o que te feriu. Ou a negar aquilo que você viveu. Mas você não precisa morar para sempre nesse lugar. Fazer as pazes com o passado é você entender que, eu realmente fiz isso. Vivi coisas boas, vivi coisas ruins. Mas o meu hoje precisa olhar no hoje. O Bertone hoje precisa olhar para o hoje. Precisa olhar para o que eu tenho, para o que eu consigo e para o que eu estou fazendo. Mas já vivi muitas coisas no meu passado. Mas já fiz grandes coisas, mas já cheguei em lugares. Nossa, mas aquela oportunidade, aquele emprego. Nossa, se eu tivesse aceitado aquele emprego, eu estaria diferente. Faça as pazes com o seu passado. Você precisa fazer as pazes com o seu passado. Não tem como. Não tem como correr. É como na luta do Rock Lee com o Gaara. Ele tá lutando e tinha um peso que o prendia de ser mais rápido ainda. Esse peso é o seu passado. Você hoje, carregando o seu passado, é lutando com o Rock Lee de peso. E o Gaara nessa situação é a própria vida. Entenda isso. Faça as pazes com o seu passado. Não carregue o passado como identidade. Beleza? Terceiro ponto, e vamos andar com essa lista, porque esses pontos realmente falaram muito comigo. Foram pontos que eu extraí literalmente da minha vida. Eu fiz uma análise daquilo que realmente, o que depois dos 20 fez sentido pra mim. E esse terceiro ponto pra mim é muito forte. Esse ponto vai falar com muita gente, porque nós vivemos a geração da procrastinação. E o terceiro ponto é começar muitas coisas e não terminar nada. Essa aqui é atual. Esse ponto fala comigo e muito. Porque eu fui muitas vezes o cara que pegou muita coisa para fazer, fez muita coisa e tal, mas não segui com muita coisa. Porque você começa a academia, você começa a ler, você começa a correr, você começa a estudar outro idioma, você começa a estudar um curso diferente, você começa a olhar para fora, você começa a visitar coisas diferentes e tudo isso de repente por algum incômodo você para. Larga tudo no primeiro desconforto. Porque entenda uma coisa, e isso leva para sua vida, isso é muito real. Para mim, você não está entendendo tanto que isso fez sentido. Nesse terceiro ponto, você precisa entender que depois de uma certa idade, a vida começa a cobrar mais a constância do que a intenção. Quando você é criança, a intenção de fazer algo é até bom, é engraçadinho. Seus pais riem, quem está ao redor dá uma risada, até brincam, ele está tentando. Quando você é adulto, isso muda totalmente. Quando você é adulto e só tem intenção, você ainda é menino. Depois de uma certa idade, a vida começa a recompensar a constância e não a intenção de fazer. E esse ponto é muito difícil para mim, porque foi muito difícil eu entender esse projeto. O YouTube, se vocês foram ver, quando eu criei esse canal, eu nem lembro quando eu criei esse canal no YouTube, e faz tanto tempo que eu tô com um projeto de gravar, que eu tô postergando até então. Eu vou colocar aqui para você ter uma ideia de quando eu criei esse canal. Isso mesmo. Desde então, eu comecei a postar recentemente. A intenção era boa, mas não tinha constância. Depois de uma certa idade, a vida começa a cobrar muito as coisas. Começa a recompensar quem tá fazendo. Lembra daquela frase do último vídeo? A vida premia o constante. Você tem que entender que a sua vida não começa pelo tanto de coisa que você começou a fazer. A sua vida muda quando você entende o tanto de coisas importantes que você precisa terminar. Porque quando você é adulto, você começa, você faz e você termina as coisas. Esse ponto falou muito comigo. Esse ponto marcou muito a minha vida. Muitas vezes eu quis fazer muito e não consegui fazer nada. Comecei muita coisa e não terminei. E você é essa pessoa hoje. Ou se não é, você já passou por isso e sabe o tanto que isso é ruim. Entenda, a vida premia o constante. Comece, faça e termine. Vamos então para o quarto ponto. Esse ponto também é muito importante para mim e vocês vão entender até o propósito desse canal, porque esse ponto fala exatamente com o propósito desse canal, que é tornar cada vez mais as pessoas conscientes, tornar você mais consciente. E o ponto 4 é viver sem uma paixão, sem uma causa, sem uma obra. Esse ponto é pesado. Por quê? Porque esse ponto não fala de paixãozinha. Não fala de uma coisinha que você viu. Eu vou querer começar a fazer tal coisa. Eu acho que eu vou ser ciclista profissional. Eu acho que eu vou ser do marketing digital. Aqui não tem espaço para o acho. Aqui tenha uma paixão que te faça levantar da cama. Tenha uma paixão que vai te fazer acordar, que vai te empurrar para fora. E é muito perigoso. Sabe por quê? Porque depois de uma certa idade, viver a vida rolando a tela, viver para pagar boleto, esperar o fim de semana chegar, começa a apagar a pessoa por dentro. Por quê? Porque não tem paixão, não tem fogo,
não tem vontade, não tem gana. Você tem que tem gana na vida. Você tem que querer e querer muito algo, independente do que for. Queira muito alguma coisa na vida. Quem não encontra uma obra para fazer, acaba virando funcionário da própria sobrevivência. Você vai virando algo automatizado. Você vai vivendo algo sem gana, sem vontade. Você é um peso de papel. Quando você não tem um fogo, um motivo, um propósito, uma obra. Quando você não tem nada. Já falamos, tem um vídeo aqui que a gente fala sobre deixar a vida te levar. Isso é o maior erro do mundo. No samba, onde for, nas músicas, é até ok, mas na vida é morte. Você precisa ter algo que te faça ficar indignado por você estar parado. Entenda, anota, esse quarto ponto é importantíssimo. Viver sem uma paixão. Não pode. Viver sem uma paixão é algo que você tem que ignorar a partir de uma certa idade. Viver sem uma paixão é algo que você tem que ignorar. Ignore esse papo de viver a vida por levar. Vou deixando acontecer. Isso é loucura. Tenha uma obra na sua vida. Quinto ponto, vamos andar porque esse vídeo tem muitos pontos importantes. E esse quinto ponto também fala muito comigo. O quinto ponto é confundir distração com descanso. Porque uma coisa totalmente diferente da outra é distração e descanso. Porque você precisa entender que descansar é não ter nada à mostra, à vista, para sua mente não ter que se preocupar com isso. E nem ter que focar em alguma coisa. Sabe por quê? Porque certa idade... Quando você chega em certa idade, o descanso é fundamental para você conseguir correr o tanto que você precisa correr, o tanto que você precisa trabalhar, o tanto de coisa que você precisa fazer. E o descanso é fundamental. Então tem gente que acaba confundindo a distração com descanso. Você tá no sofá e ficar 1 hora rolando feed não é descanso, é distração. Descanso é quando você não tem preocupação, não tem tela, não tem nada disso. Porque rede social não é lugar para descansar, não é lugar para vou passar 15 minutinhos aqui para distrair. E sim, é uma distração. Então distração não é descanso, porque quando você termina a sua distração, você está mais cansado do que quando você começou. Então a resposta para quando você está muito cansado não é pegar o celular, é deixar o celular longe. Isso vai fazer muito sentido quando você acordar para a vida. Porque quando você está descansado, quando você não tem preocupações, você consegue correr melhor, fazer as coisas melhor, ter mais atenção nas coisas, consegue focar melhor nas coisas, porque você tem que entender que nem tudo que te distrai vai te fazer descansar. E o problema é que muitas dessas coisas só te deixam distraídos demais para você não perceber que está perdido. Porque muitas das vezes o estar distraído é exatamente isso, está perdido nas coisas. Porque até para descansar você precisa ter foco. Essa é a verdade. Vou descansar, não posso ter nenhuma distração. Deixa tudo de lado, nem que eu fique olhando para o teto, uma parede branca. Eu vou descansar a minha mente. Então, o quinto ponto, não confunda distração com descanso. E o sexto ponto e o último ponto dessa lista é muito importante. Porque esse ponto te faz alertar para muita coisa. Me fez alertar para muita coisa. Sexto ponto é achar que ainda tem o tempo infinito. Achar que ainda tem tempo infinito é uma mentira. Porque você, depois dos 20, pode até ser jovem, mas já não é cedo para tudo. Porque todo tempo vira semente. E ou você planta ou ele passa. Então, quanto antes você entender que o tempo é semente, que o tempo não é infinito, quanto antes você vai começar a plantar e vai realmente pensar na colheita. E esse ponto não é para gerar nenhum desespero. Não é tá acabando, não, muito pelo contrário, é para gerar consciência. Você não precisa entrar em pânico porque tá envelhecendo, ou que tá fazendo mais idade, ou que tá chegando em uma certa fase da sua vida. Você só precisa entender que o tempo não é infinito. Que independente da sua idade, o tempo é semente. Então se você planta, você colhe. Quanto antes plantar, antes você colhe. Então essa é a minha lista sobre 6 pontos que depois de uma certa idade, depois dos 20, você precisa entender e acordar para a vida. Esses pontos eu tirei da minha própria experiência, de coisas que eu vivi, de coisas que eu andei, de pessoas que eu conheci, de experiências e de livros que eu li. Então esses pontos são a minha vivência. Eu espero que de alguma forma esses pontos possam ter te ajudado. E se ajudou, comenta qual que é o ponto que mais identifica com sua vida. Ou que mais faça sentido com o que você está passando aqui agora. Não se esqueça, inscreva nesse canal. Deixe seu comentário, deixe sua curtida. Vamos para cima e lembre-se, seja consciente.